Bom, já falaremos com Carlos Anjos. Carlos Anjos está aqui por um motivo especial. É porque as redes sociais têm, enfim, algumas armadilhas, têm, de facto, surpresas desagradáveis. São um perigo. As redes sociais têm tantas coisas boas, mas também têm muitas coisas más. O que acontece é que circulam nas redes sociais perfis falsos. Perfis com fotografias de pessoas que depois não são as pessoas daqueles perfis. Ora, eu explico. Paulo Sargento, que como sabem é comentador, é um grande psicólogo e comentador CMTV, usaram uma fotografia do Paulo Sargento numa página de Facebook chamado Namorar em Portugal e disseram que o Paulo se chamava João dos Santos, natural de Queluz, Lisboa, viúvo há 5 anos e estava à procura de uma relação séria. Isto é o nosso Paulo Sargento. Vejam como é que nas redes sociais se enganam pessoas. Quem descobriu isto foi Carlos Anjos e Carlos Anjos avisou naturalmente o Paulo Sargento e isto... Boa noite, Carlos Anjos, mais uma vez. Ainda não temos o Carlos, portanto, antes de termos o Carlos, eu quero saber a vossa opinião, Teresa. Isto é uma coisa que acontece, mas é sempre muito perturbador quando encontramos a nossa imagem e aqui ainda vai que não vai, ainda era uma coisa do namoro, mas embora seja grave na mesma, mas muitas vezes é a vender produtos, a dizer que fizemos operações, que recomendamos coisas que nem Olha, a mim, por falar. exemplo, eu tenho perfis falsos a dizer que eu faço amarrações e desamarrações e rituais e nem sequer falam comigo, é por mensagens e acham que estão a falar comigo. O que é que levará uma pessoa Pois, que não está sei. em casa, no conforto do seu lar, alegadamente, a pegarem fotografias que não são suas e depois cria um perfil e depois inventa não toda tem- uma São narrativa redes de borrões. à volta de uma... Não está no conforto. estou a ser irónico, Daniel. Se como é calhar óbvio. trabalhar, não é? Estou a Quem ser está no muito conforto irónico. somos nós. Mas o que é que leva alguém a fazer uma coisa destas? Talvez isto é tão Carlos perigoso. Anjos nos consiga explicar. Agora sim, boa noite, Carlos. Aquilo que se passou com o nosso querido Paulo Sargento passa-se com outras pessoas, mas neste caso usam uma fotografia do Paulo, um homem casado, bem casado, chefe de família, e depois dizem que ele é uma outra pessoa, viúva, à procura de companheira. Isto é crime ou não, Carlos? Olá, boa noite. Deixa-me primeiro fazer. Quem detectou esta imagem não fui eu, foi um amigo comum que me chamou a atenção e eu depois alertei o Paulo Sargento. Porque ele te agradece, sou eu. porque ele te agradece, só por isso. Sim, eu depois alertei o Paulo Sargento que isto estava... Já não é a primeira vez que acontece com o Paulo. Sim, é crime. Nós temos aqui, podemos ter aqui vários crimes. O primeiro é de falsidade informática, que é quem recorre a dados falsos, sejam dados o nome, a idade ou a fotografia, para construir um perfil, seja independentemente do fim a que se destinar. Ou seja, aqui não é pedir dinheiro a ninguém. O Paulo já teve alguns, pelo menos mais 2 vezes, situações destas, em que pediam dinheiro em nome dele. Aqui é apenas alguém que cria uma relação com uma mulher e punha a fotografia do Paulo como se fosse o Paulo. Portanto, pode cometer o crime de falsidade informática, pode cometer uma violação do direito à imagem. Esta pessoa que utilizou as fotografias do Paulo está a usufruir do direito e a violar o direito à imagem do Paulo. E pode cometer também o crime de falsa identidade, ou seja, que é alguém que usurpou a identidade do Paulo Sargento e está aqui a fazer-se passar por ele. No caso, não dá o nome do Paulo, diz que se chama João dos Santos, mas a fotografia é do Paulo, é a identidade do Paulo e, portanto, o autor deste perfil falso pode aqui, em determinados momentos, cometer 3 tipos de crime. Depois isto vamos ter que avaliar o que é que ele pretendia com este perfil, quais é que eram as suas reais intenções, para perceber também, dentro destes 3 crimes, onde é que nós o iríamos enquadrar. Eu penso que será enquadrado na falsidade informática, bem como na violação do direito à imagem do Paulo. Mas, Carlos, sabes, eu tenho algumas histórias ligadas a perfis falsos, nomeadamente de senhoras ou de senhores que julgam estar a conhecer uma pessoa e depois esta pessoa nem sequer existe. Isto, eu sei disso em situações de consulta, não é? As pessoas nem sequer existem, mas vão alimentando uma relação com a pessoa e vão depois até pedindo dinheiro. Porque agora queria te visitar, mas tive aqui uma despesa. Porque agora a minha irmã teve aqui um acidente, ou tenho alguém que está muito mal com cancro e preciso de dinheiro para os medicamentos, e vão extorquindo dinheiro às pessoas com base numa relação sentimental.
Mas aí já estamos noutro patamar. Ou seja, este é o patamar apenas deste anúncio. Se este anúncio resvalasse ou evoluísse para isso que tu estás a dizer, é em que começava a haver conversas entre alguma senhora que metesse conversa, ou algum homem que metesse conversa com o autor do perfil, e ele fosse-lhe pedindo isso, aí entrávamos num crime de burla. E consoante o valor do dinheiro que fosse pedido e que a vítima desse, aquele que estava a ser burlado, a burla certamente rapidamente atingiria a qualificação e, portanto, seria uma burla qualificada. Isso é aquilo que nós ouvimos muitas vezes chamar como uma burla do amor, ou seja, alguém que se faz passar na internet, aproveitando quem está sozinho. Eu acho que aquilo que nós estamos a ver aqui do Paulo era o início de uma burla desse género, ou seja... Exatamente. Era aquilo, mas neste momento, uma vez que o Paulo já anunciou que vai proceder amanhã criminalmente, vai denunciar o caso do ponto de vista criminal, aquilo que nós temos aqui é alguém que utilizou, quase que estávamos na tentativa da burla qualificada. Alguém que utiliza um perfil, utiliza a imagem do Paulo Sargento, que é alguém conhecido, apesar de utilizar outro nome, e coloca à disposição de quê? De fazer que essas pessoas que se sentissem atraídas pelo Paulo pudessem telefonar e pudessem encetar uma conversa e possivelmente evoluir para aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, claro. a grande maioria... Acontece muito, Carlos, não só com cidadãos portugueses, mas também com cidadãos estrangeiros, fotografias de cidadãos estrangeiros, nomeadamente pessoas ligadas, por exemplo, às forças a norte-americanos que estarão em missões e depois precisam de dinheiro para a família que está não sei onde, e vão assim manipulando pessoas que vão mesmo dando dinheiro. Claro, muito dinheiro, grande parte das pessoas. Há pessoas que utilizam a identidade de pessoas famosas, jogadores de futebol utilizaram a imagem de jogadores de futebol para burlar pessoas, de artistas. Tu, se reparares neste anúncio do Paulo, em cima, logo a seguir, onde diz Portugal, diz Paulo dos Santos, e o Paulo é Paulo Sargento dos Santos, e portanto, e depois dizem João Santos, ou seja, há aqui uma tentativa de não forjar completamente, de não utilizar, de alguma forma, de esconder a identidade do Paulo, mas por cima temos Paulo dos Santos, é o nome dele, e depois João dos Santos, ou seja, é a tentativa de, com elementos que não são absolutamente verdadeiros, mas que as pessoas conhecem, sabem quem é o Paulo, sabem, normalmente ele é apresentado por Paulo dos Santos Sargento, ou Paulo Sargento dos Santos, e portanto, querem utilizar para dar a imagem que é o Paulo, para que quem começasse a falar com a pessoa que está do outro lado, pensasse que essa pessoa era o Paulo. É lógico que a seguir... Bem, o Paulo iria dizer que precisava de dinheiro, que estava a passar por uma fase crítica, que a mulher teria morrido há pouco tempo e que ele tinha um problema e tinha que pagar, e começavam os pedidos e as tentativas de não haver encontros pessoais. É aquela história de preciso de dinheiro por causa de uma herança, tenho uma herança para receber, mas tenho os custos da herança, não é? Quando eu receber, vou-lhe pagar e vou-lhe pagar com juros ou vou-lhe dar mais dinheiro. E normalmente é preciso alertar as pessoas que nestes casos o burlão nunca quer encontros pessoais, porque aí acaba a burla e, portanto, vai adiando os encontros. Hoje não posso porque estou no hospital, amanhã tenho que ir ao Porto e não posso, no outro dia tenho que ir a outro lado qualquer e, portanto, as desculpas para não haver encontros. Nós tivemos há pouco tempo uma senhora que pagou quase 12 mil euros com a promessa que no dia a seguir se encontravam, e ela fez várias transferências, salvo erro, 8 transferências para a conta. Era para um cantor português muito conhecido, para o Zé Amaro, penso eu. Se identificava como sendo o Zé Amaro, e ela foi fazendo transferências atrás de transferências, porque a imagem do Zé foi utilizada. E, portanto, eu às vezes faz-me confusão como é que as pessoas são tão crédulas ao ponto de caírem numa situação destas. O que é certo é que normalmente quem é conhecido e quem é figura pública, este é um dos custos de ser figura pública, é que vê a sua imagem de alguma forma utilizada e como meio de burla. Todos nós já tivemos de certeza perfis falsos, que às vezes são apenas para a maldicência. Todos os dias 5 ou 6. Exato, e portanto, mas que são utilizados apenas para a maldicência. Agora, quando são utilizados com este fim, que é um fim que procura, inicialmente cria-se um perfil falso, mas depois tem. Neste caso, como a denúncia foi feita imediatamente, não evoluiu, mas podia ter evoluído para o tipo de crime mais grave, para o crime de burla. Bom, e o Paulo Sargento?
Já agora deixa-me só dizer que tu estavas a dizer que acusam-te de amarrações, mas isso é verdade. Tu amarraste-me a estar aqui a esta hora a falar contigo. Está certo, mas não me pagaste nada para isso. Nada. Pá, Carlos, nós é que estamos amarrados a ti há muito tempo pela tua simpatia de estares aqui e também pela forma como nos prestas estes esclarecimentos. Já tínhamos saudades tuas. Portanto, muitíssimo obrigada. Até breve, Carlos. Beijinho, Deus, até breve. Muito obrigada. Zé, isto acontece mais vezes do que pensamos. Mais vezes do que pensamos. Há um termo em inglês que é o catfish, que é a criação de perfis falsos com vários intuitos. Com intuitos amorosos, com intuitos de fraude, com intuitos de, às vezes, passar-se pela pessoa para tentar descobrir outras conversas e tentar meter conversa e saber outras verdades. Nomeadamente há um programa na MTV muito curioso, exatamente sobre isso, que andam atrás de perfis falsos e depois juntam as pessoas que um tentou namorar com o outro. É muito engraçado ver esse programa. Mas, efetivamente, aquilo que tem acontecido em Portugal, voltando à nossa realidade, é um pouco isto. E depois parece-me que há aqui um bocado amador, porque ir buscar uma figura como o Paulo Sargento, que é uma pessoa muito conhecida já da nossa televisão, não só na CMTV como noutros canais onde ele já participou, iria dar nisto. Viria de alguém ver e perceber que ele não era o João Santos, ainda que ele tivesse lá posto o Paulo para ver se me baralhava um Nem bocado. solteiro, nem viúvo. Nem viúvo. E, portanto, ia ser apanhado. Mas isto, efetivamente, é o que nos pode acontecer a nós. Muitas vezes vão buscar fotografias fora do país, porque não são, é mais fácil despistar, não é? Portanto, ou é mais difícil fora do país igual. E muitas vezes fazem-se passar por cidadãos estrangeiros, também solitários, também viúvos, enfim. Ricardo. É importante que as pessoas percebam lá em casa, as pessoas que seguem as redes sociais das figuras públicas, que percebam que as páginas das figuras públicas estão devidamente identificadas. É muito fácil perceber, cada uma delas tem uma, tanto no Facebook como no Instagram, e portanto as pessoas têm que estar um bocadinho mais atentas e serem um bocadinho mais espertas quando estes casos lhes batem à porta. E também estarem atentos, por exemplo, no meu caso, à linguagem, que eu falo muito bem português e estes perfis que se fazem passar por mim é fácil de identificar. Português do Brasil, dão erros de gramática, dão erros Mas o ortográficos. problema das pessoas são enganadas é que elas querem acreditar. Querem, sim. Então, eu acho que é mais por aí. A pessoa quer tanto achar que é possível existir um contacto ou uma conversa que depois se deixa cair. Sobretudo quando dizem que os contactos são grátis, que não é verdade, porque depois cobram mundos e fundos e depois deixam de atender telefones. Exatamente. É gravíssimo isto é gravíssimo. Daniel. Comigo já fizeram. Também. Já fizeram. Eu vi uma coisa, tu no outro dia passo a vida a desmentir, porque pegam em números de telefone, põem uma fotografia minha, é fácil, o meu perfil no Instagram é aberto, não tem nada para esconder. Tens fotografias de há anos, a tua pegada digital. E, portanto, podem pegar e fazer isso. A estupidez qual é? Tu estavas a falar da linguagem e é precisamente aí onde pecam. Porque quando começam a teclar, dizem duas coisas e as pessoas assim, vai dar uma volta. Pois, eu não tenho essa sorte porque muitas pessoas caem. Não, eu graças a Deus não tive esse problema. E já fizeram uma coisa mais grave, que foi usar o meu rosto com inteligência artificial para a plataforma de uma sujeita qualquer de jogos. Também não funcionou porque as pessoas estão muito atentas às vezes às nossas posturas. Certo. E percebem que, pelo menos as pessoas que mandaram para mim disseram, eu percebi que não era verdade porque não era possíer. Pois, claro. E pela conversa... Sim, mas há quem não perceba. Não, mas pela conversa de eu a pedir dinheiro, aí as pessoas disseram... Com certeza. Estás a perder o teu tempo. Mas mais grave, quero só terminar com isto, agora foi um caso de namoro e há pessoas que podem cair nisto. Mas o mais grave é atrair-se a alguém e aquilo terminar num crime mesmo. Pode acontecer também. Exatamente. Pode acontecer tudo. E estas pessoas que fazem estas burlas, estas fraudes, estão atentas. Eu lembro uma das últimas, sei lá, mas há muitas, até perto da conta das coisas que aparecem sobre nós. Quando eu parti o tornozelo neste verão, apareceu, passado 2 meses, começaram a aparecer. Era como se eu tivesse dado uma entrevista porque eu tinha sido operada à anca. Portanto, as pessoas fazem uma confusão, uma meia verdade, uma meia mentira, e depois tinha usado uma pomada, já não me lembro, era um creme milagrosa que me tinha resolvido umas dores. Portanto, há ali
uma Claro. meia verdade, meia Claro. mentira, que as pessoas lembram-se vagamente que aconteceu uma coisa E vão na misturam. conversa. E vão na e conversa. não era para ligarem, era para ligarem para comprarem a tal pomada, não Com era para certeza. ligarem É essa chamada aqui. banha da cobra. É, a banha Foi da disso que a cobra. mim Completamente. queria dizer, na verdade, um homicídio ou um crime diferente. Sim, sim, Porque eu percebi. a Sim, mais burla violento, e a não é? Mais usurpação violento. também é Claro. crime. Pode levar a Bom, isso. tudo é grave. Mas vamos passar para um tema mais bonito, para um tema verdadeiro.